Olá, seja bem-vindo ao mais um episódio do Pop Fusion Podcast. Eu sou Celeste Santos, sua host, e hoje nós estamos aqui com o jornalista Ismael Oliveira para tratar do nosso tema do dia, que é o papel do jornalista na divulgação de conteúdos em massa e no cenário da indústria musical. Olá, Ismael, tudo bem? Olá, Celeste, é uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Um prazer todo nosso em ter você aqui. Ismael, que tem muita propriedade para falar do assunto, porque além de jornalista, ele tem um técnico em comunicação, ele é especialista em jornalismo digital e assessor de comunicação. Então, muito obrigada, Ismael, por ter aceitado o convite. E hoje, né, nós vamos debater aqui um tema que é muito recorrente no nosso meio jornalístico, né, que são as mídias digitais. Você, como jornalista, né, especialista no meio digital, vai ter muito a agregar ao nosso tema. Então, para a gente começar o nosso debate, Ismael, eu queria que você falasse um pouco. O nosso tema central, né? Você sabe a influência das mídias digitais na indústria musical, mas hoje a gente vai focar um pouco no jornalismo digital mesmo. Eu queria que você explanasse sobre como você vê o papel do jornalista digital na era, né, que nós estamos da informação instantânea, do uso das redes sociais, especialmente, né, na propagação do conteúdo em massa, né, que a gente tem aí. É muito interessante quando a gente olha, Celeste, essa vida digital do jornalista, porque é um processo sempre de adaptação. O jornalista que sai do impresso, o jornalista que sai da rádio para ir para a TV, nesses meios de comunicação, vai sendo sempre se adaptando. Então, quando vem esse surgimento do digital, desse boom do digital, ele também passa a se adaptar. E aí nós vemos essa grande explosão de pessoas que vão se colocando dentro de nichos, né? E aí quando você fala dessa questão da divulgação em massa, entra justamente nesse aspecto. Porque apesar de nós termos muitos nichos de comunicação dentro do meio digital, esses nichos eles são interativos e eles se conversam entre si. Então, hoje, o jornalista, quando ele vai se deparando com essa realidade, primeiro, eu acredito que todos nós, enquanto comunicadores, a gente acaba criando um certo receio, porque vamos dar conta, não vamos dar conta, mas ao mesmo tempo faz com que o profissional também se coloque numa disposição interior de dizer, não, apesar disso daqui ser bastante desafiador, eu preciso mergulhar e preciso começar a entender. E aí eu faço até uma comparação. É como se você saísse num processo de costura, né? Sempre de um lado ao outro. Sim. E aí você vai trançando aquilo, fazendo aqueles processos, interligando um ao outro. De maneira muito geral, eu vejo jornalismo digital dessa maneira, né? O comunicador que vai criando laços e que vai interligando esses laços e vai construindo esse processo de fato de comunicação, né? E é interessante a gente ver, né? Porque esse meio, nessa era digital, o meio da comunicação, a gente não fica só no rádio, só no impresso. Nos dá todo um leque de opções de áreas que a gente pode seguir, né? Que a gente pode explorar. Então a gente já até entra no outro tópico que você falou sobre a mudança de área, né? Que são os principais desafios enfrentados, né, pelos jornalistas na divulgação dos conteúdos em massa, na divulgação, enfim, do nosso trabalho em outros meios que a gente não está acostumado, né? Que é um meio novo para a gente. Sempre surgindo novas tecnologias, novas redes sociais, novos meios. Então, eu queria que você falasse um pouco o que você acha, assim, considerando a quantidade de informação disponíveis online, como é que esse conteúdo em massa está sendo propagado? É engraçado, Celeste, que quando você fala essa questão, o que me vem na cabeça é quando a gente vai olhando para as pessoas que são nativas digitais, que nasceram no meio desse processo, e para nós que viemos do analógico e vamos passando para esse caminho digital. É um constante olhar de garimpeiro, né? Porque todo dia surge rede social nova. Todo dia as coisas estão aparecendo. E todo dia a gente precisa estar se adaptando, como eu dizia ainda há pouco. Só que se a gente olhar para essa adaptação como uma imposição, é muito fácil com que nós caiamos naquilo que nós chamamos da síndrome de burnout, né? É onde o comunicador, e aí nós somos uma das profissões mais propensas a essa síndrome, justamente por esse excesso de informação, então faz com que a gente se desdobre demais na busca de tentar preencher essas lacunas. Mas é necessário de fato que a gente esteja em tudo isso?
né? Eu acho que a gente precisa pensar, o jornalista, um dos desafios dele é primeiro ter esse olhar crítico, que já é próprio do jornalista, mas nós precisamos estar em todas estas redes sociais, nós precisamos estar em tudo, nessa ubiquidade de uma maneira total? Às vezes não, né? Eu trabalhei numa empresa, antes de atuar como jornalista, que era uma empresa que vendia produtos e dermocosméticos. Um nicho totalmente diferente, tinha um público muito específico. Né? Esse público eram esteticistas, eram fisioterapeutas, eram pessoas que trabalhavam nessa área da estética e da saúde fisioterápica. E a gente não precisava estar em todas as redes sociais. Né? Até que um dia tiveram uma bela ideia, nós vamos entrar para o LinkedIn. E todo mundo se olhou e disse, tá, bacana, o LinkedIn é interessante, mas para quê? A gente não vai contratar nenhum fisioterapeuta, a gente não quer saber de contratar nenhuma esteticista, a gente já atende esse nicho nessa realidade. A nossa realidade é mais propaganda e mais marketing. Criaram, fizeram de tudo e o LinkedIn morreu. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes a gente precisa olhar para os nossos clientes e para aquilo que para as pessoas que nós assessoramos, né, com um olhar um pouco mais crítico. A gente precisa realmente, acho, colocar na balança. Precisa ou não precisa? Isso vai dar um direcionamento melhor? Isso vai dar uma visibilidade melhor ou não? Às vezes sim, às vezes não. Aí vai depender muito, né? E entrando nessa área digital, a gente já vê, né, que tem uma mudança, né, na dinâmica da divulgação das notícias, das informações. Eu queria que você falasse no seu ponto de vista, para você, como é que tem funcionado nessa era digital, essa dinâmica? Que a gente tem várias redes sociais, tem o LinkedIn que agora a gente usa para postar o nosso trabalho, né, as nossas notícias, textos. Eu queria saber de você, Ismael, jornalista, como é que tem funcionado essa dinâmica na era digital para propagar os teus conteúdos? Engraçado é que há uma diferença grande entre o jornalista que trabalha com isso e o jornalista na sua vida pessoal, né? O low profile, no meu caso, é totalmente é uma coisa concretíssima. Raramente posto alguma coisa, raramente busco aplicar nas minhas próprias redes sociais aquilo que eu aplico em redes sociais do trabalho ou de outras pessoas, né? Mas é importante de fato essa veiculação, sobretudo quando a gente vai falar dessa transmitialidade, né? Esse estar contando histórias de maneiras complementares e distintas em várias mídias, de maneira que se complementem, mas que sozinhas façam sentido. Essa é uma realidade essencialíssima para um jornalista. Eu acredito que quando o jornalista compreende isso, ele sabe direcionar suas forças, ele sabe direcionar o seu trabalho e também aquilo que é próprio da sua construção, da sua imagem digital, de maneira mais leve. Porque eu retomo, acho que é um caminho de dois gumes. A gente pode se cansar demais numa busca de querer aparentar alguma coisa e no final o burnout está ali sentado com a gente, ou a gente simplesmente pode ordenar as coisas que são necessárias e fazer as coisas que são necessárias. Então, nessa propagação de coisas, todos os dias nós abrimos portais, todos os dias nós verificamos o nosso clipping, todo dia a gente vai fazer o nosso clipping e a gente vê inúmeras notícias, umas que fazem grande sentido e outras que a gente olha, meu Deus, esse portal vive como? Sim, e tem aquilo também do formato, né? Porque a gente faz uma coisa quando a gente trabalhava junto, né? Era a questão do formato do texto. O Instagram tem um formato, Uhum. o Facebook tem outro, o site tem outro, então a gente sempre ficava nessa, né? Tem que adaptar o texto, faz a adaptação da legenda. Então, isso, querendo ou não, cansa, né? Porque a gente tem que estar se moldando a um certo ambiente e às vezes confunde, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente fica naquela ali. E a gente pode falar, né, sobre isso, que os jornalistas digitais, apesar desse conflito todo que a gente tem, eles podem contribuir para as descobertas de outras formas de trabalho, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre como essa descoberta, como a gente pode trabalhar o nosso material nessas redes de uma forma que não fique maçante para quem está lendo, para quem, né, está Uhum. consumindo aquele conteúdo. Eu resumiria isso tudo num olhar de hobby. Por que o hobby?
O hobby a gente faz aquilo que a gente gosta, algo que nos dá prazer, algo que é prazeroso. Quando a gente transporta isso para a nossa vida digital e transporta isso para o nosso fazer jornalístico, isso se torna uma coisa menos cansativa. Estou batendo muito nessa tecla do menos cansativo, porque acho que o mundo já está bastante cansativo, né? Mas realmente fazer do nosso serviço um serviço que seja prazeroso, Celeste. Porque senão a nossa vida, gente, ela vai se arrastando e quando a gente perceber, ela acabou. E aí a gente fez uma história e logo se apaga, né? Quem lembra de jornalistas de 10 anos atrás que faleceram? Pouquíssimos. Muitos podem ter se destacado e grandes profissionais, eu acredito, né? Mas poucos caíram, muitos caíram no esquecimento nessa realidade. Mas nesse processo de descoberta, eu acho que a gente pegar o que a gente gosta, olhar e perceber se aquilo tem valor de fato para as pessoas. Porque se tem valor, a gente vai encontrando dinamicidade no fazer, dinamicidade no falar, como os canais que, hora ou outra, a gente compartilha no YouTube, né? Canais que vão, além de trazer entretenimento, trazem também conteúdo. Tem um canal, e aí nada de merchan, mas um canal interessantíssimo, que é o Super 8, Que você é fã? que eu sou fãzíssimo do Super 8, que justamente traz essa questão. Que tem conteúdo cinemático, de fato, com propriedade. Não é somente um canal de entretenimento. Se a gente olhar e analisar as falas e as brincadeiras que o próprio apresentador vai fazendo, tem conhecimento cinemático. E aquilo também traz cultura. E isso que faz as pessoas voltarem-se para ele de maneira. E que vai crescendo e vai dando o resultado, de fato, para as coisas, né? E realmente, né, o Super 8 é um ótimo exemplo disso, porque é muita informação em pouquíssimo tempo e de uma forma muito dinâmica, né? Alguns vídeos que você sempre me manda, assim, eu fico rindo, mas depois eu paro e penso, nossa, mas realmente eu tô Uhum. consumindo ali uma coisa que realmente tá me agregando em algo. E uma coisa, assim, falando nesse meio de internet, pessoas que produzem conteúdos, né? Nesse meio jornalístico, nessa era digital, a gente tem o surgimento ali dos influenciadores, que muita gente acha que alguns são jornalistas, mas não são. E eu queria que você falasse como você vê, né, esses influenciadores digitais com essa colaboração, esse atrito entre jornalistas e esses jornalistas, né, da internet. E entrando, né, nesse meio dos produtores de conteúdo, né, dos influenciadores digitais, eu queria que você falasse um pouco, né, porque existem alguns influenciadores que se auto-intitulam jornalistas. Então, fica aquele conflito, né, de jornalistas que realmente são formados e os jornalistas de internet, vamos colocar assim. Então, se você pode dar sua opinião sobre esse atrito, né, que tem com relação à produção de conteúdo, a questão da ética, né, que a gente sabe que nessa era digital não é bem levada a sério, e né, das possíveis fake news que ali surgem. Eu, como profissional de comunicação, né, mas também como uma pessoa apaixonada pela comunicação, claro, sempre a favor da PEC do diploma. É uma pergunta bem espinhosa essa sua. Polêmica. Polêmica, inclusive. Mas eu acho que é uma linha muito tênue. Ao mesmo tempo que existem bons jornalistas que são capazes de produzir conteúdo de grande valor, existem aqueles profissionais que são medíocres. Pessoas incapazes de conduzir alguma coisa, incapazes de produzir algo de fato, né? E nós temos inúmeros exemplos por aí. Porém, do mesmo jeito acontece com os influenciadores. Pessoas que são capacitadíssimas de desenvolver um conteúdo e que, convenhamos, muitos deles têm conteúdo de valor, né? Algumas coisas mais fúteis, outras não, dependendo muito também da nossa sociedade, que a superficialidade, né? Como vai dizer Zygmunt Bauman, a sociedade líquida está aí para isso. Mas outros também que trazem essa questão antiética. Então, eu acredito que é só um olhar crítico. Nós, como jornalistas, sempre aquela imparcialidade que a gente tenta ter, desse olhar crítico, de dar voz para todos, e algumas vezes a gente acaba dando voz para alguns idiotas, mas é alguma coisa que acontece. E sobre dar voz às pessoas, né? Nós, como jornalistas, esse meio digital, ele tem, né, o poder de dar margem, dar assim uma visibilidade muito grande a algumas pessoas. Tem uma pessoa na internet que a gente gosta até, a irmã Nadila dos teclados, que a gente gosta muito das músicas dela, inclusive, mas ela é um exemplo. É uma
uma senhora já de idade que simplesmente assim fizeram um vídeo dela, ela viralizou. A gente gosta muito dos memes dela, nós dois em particular, das músicas inclusive, mas foi a internet que deu esse espaço para ela, foi a era digital e muitos jornalistas que escreveram matérias sobre ela. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse poder que a gente dá a essas pessoas, essa visibilidade, né, que a gente acaba agregando a uma pessoa anônima ali. Justamente. E eu vou passar do exemplo da irmã Nadir, porque para mim ela é um clássico nesse aspecto, né? É justamente aí. Quando a gente vê coisas inusitadas, a gente quer que as pessoas partilhem com a gente aquela mesma sensação que a gente teve. A gente, quando descobriu aquela música maravilhosa do Lindo Coro, a primeira coisa, fomos partilhar um com o outro. E isso daí se estendeu, né? E hoje estão em nossos posts e por aí vai. É justamente nisso. Eu acho que a questão inusitada que o jornalista, que é o olhar que o jornalista analógico tem, e aí é uma coisa que não pode se deixar perder por causa do digital, esse olhar analógico, esse faro de fato de perceber coisas que podem sair uma boa pauta, é importantíssimo. Importantíssimo. A pessoa que descobriu Irmã Nadir, ali pelo ano de 2020, mais ou menos, que foi o período da pandemia que ela Sim. começou a gravar, né? Ali com a distribuição de conteúdo dela, que é religioso, mas que se tornou muito cômico também, foi justamente essa sacada. Nessa mulher nós podemos ver uma pessoa que pode ser merchan, que pode ser contadora de histórias, que pode ser uma grande fanfiqueira em alguns momentos, né? Justamente por isso. Se a gente manter isso, Celeste, eu acho que a comunicação e os jornalistas vão continuar não só crescendo, mas se desenvolvendo naquilo que é próprio da sua profissão. Que é a nossa profissão. Se readaptar sempre e sempre, sempre, né? E continua, né? Uma coisa que a gente conversava outro dia, o jornalista não para de estudar, ele não para de se adaptar, ele não tem sempre que estar evoluindo, né? Buscando, né? Sempre se enquadrar no meio que a gente está. E aqui para finalizar, eu queria que você falasse, Ismael, porque o nosso público tem ali muitos estudantes de jornalismo, né? Gente que está saindo agora, que está começando a carreira. Que você desse, assim, não um conselho, mas assim, a sua visão do que a gente tem que manter ali para continuar nessa era digital que está sempre mudando, para a gente não se perder. Tem um filósofo e um grande teólogo também que eu admiro demais, que ele fala que ele viveu para a verdade, na busca da verdade, para defender a verdade. Quando eu entrei para a comunicação, eu tomei isso como uma coisa basilar da minha vida. E eu acredito que nós, enquanto comunicadores, e também todos aqueles que vão entrar na comunicação e que vão vivenciar as alegrias da comunicação, as realizações da comunicação, mas também os sofrimentos da nossa vida de comunicadores, se tiver diante de si a busca pela verdade, não verdades, mas a verdade em maiúsculo, em caixa alta, ela vai ser uma boa profissional, ela vai conseguir ser capaz de desenvolver uma boa pauta, vai ser capaz de conduzir uma equipe, vai ser capaz de vivenciar na profundidade, de fato, aquilo que se propôs, né? Na busca da verdade. Então, busquem a verdade, sempre a verdade, para viver na verdade e defender sempre a verdade. Muito obrigada, Ismael. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar com a gente sobre um tema que é muito importante, né, para nós jornalistas, que a gente tem que estar sempre atento, né, a o que a gente tem que fazer enquanto jornalista para manter ali a integridade não só nossa, mas como da profissão. Então, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite. Então, pode se despedir dos nossos telespectadores. Sou eu que agradeço, Celeste, agradeço o convite, né? Me propus também, gosto muito disso e espero que o podcast continue crescendo, continue alcançando outras pessoas. Para você que está nos acompanhando, acompanhe esse podcast, continue acompanhando que a Celeste vai ter muito conteúdo aqui para nos oferecer. Obrigado pela companhia e divulguem que a nossa missão também é essa. Então, esse foi mais um episódio do Pop Fusion Podcast. Você pode conferir os outros episódios e fiquem por aqui que sempre tem coisa nova. Tchau!